Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo da série Real Talks da CBRE. Hoje nós vamos falar do sistema de classificação de imóveis da nossa empresa. Eles são bem rigorosos, né? Então são mais de 120 itens avaliados para determinar se o empreendimento ele é classe C, classe B, classe A, Double A ou Triple A. E dentro desses itens que nós utilizamos, né, a gente passa, são itens bem concretos, né? Então não tem nada abstrato aqui nessa análise. Se passa desde itens estruturais, construtivos, arquitetônicos de um empreendimento, até evoluções tecnológicas, como também classificações de sistemas utilizados para gerenciamento do empreendimento. Então, para vocês terem uma ideia, os empreendimentos AAA, eu vou citar alguns itens só, porque, como eu disse, são mais de 120 itens. Para classificar um empreendimento AAA, por exemplo, ele tem que ter, no mínimo, 2,75 metros de pé direito. Precisa ter uma laje corporativa, com lajes acima de 800 metros quadrados e boa eficiência de andar, um mínimo de 85%, entre uma relação de área útil versus área locável. O piso elevado, ele tem uma carga acima de 500 quilos por metro quadrado, e o controle de funções vitais do empreendimento serem bem geridos pelo sistema BMS, sistema de segurança elétrico, prevenção de incêndio, a vida humana e etc. Com isso, os empreendimentos AAA são cada vez mais restritos, né? Então, eles passam por uma análise rigorosa para determinar se ele é um empreendimento AAA ou não. E, como vocês podem ver, precisa ter uma laje de no mínimo 800 metros quadrados, o que faz com que os empreendimentos AAA sejam, em sua grande maioria, de grande porte, necessitando de terrenos grandes para você construir todas as características necessárias para se classificar ele como um AAA. E, geralmente, esses empreendimentos eles são ocupados por grandes empresas multinacionais ou nacionais, mas de grande porte, que necessitam dessa eficiência de laje, dessas características, para ter um bom padrão de ocupação e fazer um layout bem convidativo para reter talentos dentro das empresas, que é o que as grandes empresas procuram. Não é? Então, um exemplo disso, né, desse tamanho de empreendimento, é que, por exemplo, empresas acima de 20 mil metros hoje, empreendimentos prontos na cidade de São Paulo, nas regiões mais centralizadas, para atender essa demanda, existem apenas 4 empreendimentos prontos para atender uma necessidade de uma empresa de 20 mil metros na cidade hoje. Obviamente, se você for buscar empreendimentos em construção, aí sim, você vai encontrar outros empreendimentos, mas aí você vai ter que as empresas vão ter que fazer pré-alocações. Ou, eventualmente, se não encontrarem um terreno, um empreendimento em construção nas regiões que querem, vão ter que procurar talvez um build-to-suit. E qual que é o maior problema disso? É justamente que a lei de zoneamento da cidade de São Paulo está restringindo cada vez mais a construção de grandes empreendimentos na cidade em eixos estruturais, onde tem metrô, onde tem transporte público. Porque terrenos acima de 20 mil metros, você tem que desmembrar ele para poder construir. Então, ou seja, tem um terreno de 30 mil metros, você vai ter que quebrar ele em um de 20, um de 10. Então, você não pode ter grandes terrenos para construir grandes complexos, o que diminui a oferta de empreendimentos, tanto agora quanto no futuro, para grandes empresas, que acabam tendo que buscar esses poucos que existem, uma pré-alocação, como eu comentei, um build-to-suit, ou pulverizar sua ocupação em back-office, front-office, ou seja, aí prejudicar, dependendo da operação, obviamente, a sinergia entre as empresas. Tá? Então, vale a pena estudar mais um pouco a respeito desses empreendimentos. Nós, a CBRE, estamos à disposição para atender a necessidade das empresas, de olhar e poder avaliar a necessidade de cada uma delas, as regiões e quais são os empreendimentos que estão em construção ou prontos que poderiam atendê-las, tá ok? De novo, agradeço a participação de todos nessa série Real Talks da CBRE e espero vocês para mais um vídeo no futuro. Obrigado, boa tarde.